todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos iniciando mais um painel do primeiro dia do Febrabantec 2024, o segundo da trilha de IA responsável, confiança, segurança e transformação dos negócios. As previsões para os próximos anos sugerem que a IA será fundamental em uma infinidade de processos de negócios, aumentando a produtividade e reduzindo custos. A IA promete revolucionar também a experiência do cliente, como ficou claro no painel anterior ao nosso aqui. É a tecnologia que permite que as empresas entendam necessidades individuais dos usuários e ofereçam experiências personalizadas em grande escala. Portanto, podemos dizer, sem medo de errar, que compreender e integrar a IA nas práticas empresariais já não é uma opção, mas uma necessidade para se manter competitivo e relevante. Mas com tantas aplicações de IA, pode ser desafiador entender quais serão mais benéficas para o seu negócio. A quais tendências emergentes de IA, empresas que desejem antecipar os benefícios da tecnologia deverão estar atentas. Como ficar à frente da curva? Para responder a essas e outras perguntas, quero convidar ao palco Alexandre Del Rey, fundador da i2AI, Associação Internacional de Inteligência Artificial, e da Engrama. Obrigada, Thiago. Davi Fávaro, Head of IT Products, Finance and Trade e sócio do BTG Pactual. Tiago Viola, diretor de Dados, Automação e Inteligência Artificial da IBM Brasil. E Sérgio Medeiros, professor de IA na Poli UFRJ e especialista de IA na Caixa. Grata pela presença de todos vocês aqui conosco. Bom, eu não quero perder muito tempo, então a pergunta que eu faço, a primeira, é para todos. E eu quero perguntar, na opinião de vocês, a IA terá maior impacto daqui diante em que áreas? Né? Aí olhando para onde cada um de vocês atua. Vou começar pelo Tiago, te pedindo, Tiago, para falar um pouco também sobre os resultados recentes que a IBM fez uma pesquisa. Eu queria que você comentasse esses resultados e o que eles apontam. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde, prazer estar com vocês aqui, mais um ano de Febraban. Primeiro, eu acho que vale uma contextualização do que a gente tem visto como IA num todo, né? A gente já vem trabalhando com IA nos últimos 10 anos. O boom que ocorreu entre 22, 23 e 24 com a IA generativa nitidamente demonstrou que a gente tem uma curva de evolução ainda em caso de uso, ainda de maturidade a ser criado, mas nitidamente quando a gente olha principalmente o setor bancário e onde a gente está inserido, a pesquisa da IBM recente mostra que a gente já tem uma literal ascensão do mercado de banking no uso prático de IA generativa, né? O número de 78% de banks que já estão utilizando, numa pesquisa de 2000, é assombroso a gente pensar que já tem a cada 10, 8 utilizando em estado produtivo com pelo menos um caso de uso. E quando a gente olha isso numa curva de maturidade, a gente tem mais 8% já começando a utilizar e criando caso para levar o que a gente chama no core literal da aplicação do mundo que a gente tem utilizado, né? Então, acho que esse movimento que a gente vem crescendo, ele vem num ciclo de maturidade. A gente percebe nitidamente que depende muito do caso de uso, onde você aplica a sua tendência, o seu consumo, a produtividade, a eficiência operacional, mas existem alguns casos de uso que a gente percebe que claramente evoluem e consegue te levar para um outro patamar, né? São 4 aqui. O primeiro, literal, a parte de Customer Care, né? Conforme a gente aumenta a satisfação, aumenta o grau de interação, aumenta a linha de consulta e a linha de trabalho com o seu usuário final, é um que a inteligência artificial desponta. O segundo, tudo que a gente olha em linha de segurança, em linha de matemática em cima daqui, a gente vai conseguir perceber que quanto mais a gente tiver um grau de assertividade, vai te levar para um outro patamar. O terceiro, produtividade. Cada vez mais que a gente conseguir ser produtivo com inteligência artificial e evoluir os modelos e conseguir trazer uma eficiência operacional maior, ele também vai ser um dos campeões. E por último,
a eficiência e quanto a gente consegue modernizar em cima das aplicações, né? O setor bancário é um setor que tem muito tempo de mercado, mercado brasileiro, então cada vez que a gente conseguir avançar e modernizar as aplicações com o IA, é onde a gente vai conseguir entrar num outro patamar. Bacana, tem muito para a gente conversar aqui hoje. Alexandre, agora você que tem falado bastante sobre a verdadeira disrupção da IA no trabalho, queria saber se é por aí mesmo. A gente vai ver uma disrupção clara nos modelos de trabalho? Olha, Cris, eu acho que quem está aqui está percebendo que as coisas estão mudando, né? A gente vê a inteligência artificial e agora um tipo especial, né, de inteligência artificial, a IA generativa, fazendo coisas incríveis, né? Quando a gente teve a oportunidade de começar a interagir com modelos que conversavam com a gente, isso mostrou mais claramente para o mundo, e daí esse entusiasmo que nós estamos vivendo, né, que essa tecnologia está muito madura e pode entregar muitas coisas bem legais. Eu estava ouvindo o que o Thiago estava dizendo aí, em termos de potenciais aplicações, e é uma tecnologia muito abrangente, né, Cris? Assim, eu vejo, a gente pode usar IA para muitas coisas, e o Gen AI, essa capacidade de compreender, de transformar a linguagem, eu fico imaginando o setor bancário, que é um setor que trabalha com complexidade, né? Olha a diferença que ele pode colocar na mesa, a capacidade de ver tantas variáveis ao mesmo tempo, né? Eu vou analisar muitas variáveis de muitos clientes e olhar comportamento coletivo de forma dinâmica. Que coisa, que tecnologia que nós tínhamos antes que podia capturar esse dinamismo que é um setor financeiro, de comportamento de empresas, de pessoas, com essa velocidade. Nós humanos, por mais que a gente tenha muitas qualidades, não é uma das nossas capacidades a avaliação de complexidade ao mesmo tempo. E aí você olha para uma tecnologia como essa, de AI, que é treinado com o melhor do conteúdo que nós mesmos criamos ao longo de séculos, e a gente consegue acessar esse conteúdo no dia a dia, falar, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ter ideias, eu quero ver processos. Quanto vale isso para uma organização, né? Isso, eu acho que a fronteira de valor que nós aqui, como gestores, como líderes, né, estamos aqui, o que nós podemos fazer com isso, nós mesmos, eu acho que nós não sabemos. E aí está, né, não vamos acho que falar mais sobre isso durante a conversa, mas quando a gente fala do ambiente de trabalho, aí está um caminho muito promissor e necessário para a liderança, falar, mas o que dá para fazer com isso? O que tem valor para o meu cliente? O que tem valor para o meu mercado? Porque há tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, nem tudo tem valor. Acho que não é nem a questão de possibilidade, mas nem tudo tem valor. Tem hora que um humano, tem hora que uma outra tecnologia funciona melhor. Então, isso é o momento que nós estamos vivendo. Acho que não vamos falar mais disso na sequência, Cris. Beleza. Bom, para falar em valor, Davi, o BTG já tem várias aplicações, tem feito um caminho expressivo aí, que até alguns fornecedores estão usando como case, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Boa, obrigado, Cris. Boa tarde para todos. Obrigado pela mediação e pelos colegas aqui para fazer esse debate. Bom, no BTG a gente tem, como a gente estava falando aqui, né? A AI tem agora estamos com AI generativa, o Alexandre estava comentando, mas AI é muito mais que isso, né? Vem de muito tempo já, e na academia já há décadas, e mais no mercado, o nosso time no BTG tem mais de 5 anos já, a gente tem um time dedicado para AI. Então a gente já criou várias aplicações para AI no banco, desde o nosso classificador de transação do cartão de crédito, até nossos algoritmos de sugestão de carteira, sugestão de investimento para os clientes, rodam em cima de algoritmos de AI. Então, o banco vem investindo nisso e eu acho que cada vez mais, né, o BTG já tem mais de 100 casos de uso de AI, então cada vez mais a gente vai caminhar nessa direção e a gente está bem preparado para isso. Acho que o ponto que a gente está focando agora, principalmente, são dois pilares, um mais focado no cliente, numa visão central do cliente, pensando até um pouco nesse contexto que você comentou, de que o cliente tem que estar no centro da atenção nossa, né, dos bancos, a AI cria uma oportunidade para a gente customizar no limite o que a gente pode fazer para o cliente, né? Então, o cliente individualmente, estava conversando com a Cristina antes, o BTG hoje a gente consegue ter na nossa base, ter uma avaliação do que sugerir para o cliente
por cliente, não é por categoria de cliente, não é por grupo de clientes. Então a AI está proporcionando isso, que eu acho que é bastante interessante. Então esse é um pilar nosso. E o segundo pilar é focado para dentro do banco também. Então a Cris também perguntou, né? Pô, então deve ter um time de operações enorme no BTG, porque está tudo isso acontecendo. E eu acho que o grande ponto de interesse, também interessante no BTG, é que a gente não só investe para fora, né, para os clientes, mas a gente investe muito para dentro também para automatizar os nossos processos. Então está comentando com a Cris que o nosso time de operações não cresce há anos. Então, graças aos nossos investimentos em tecnologia e também em AI. Em compensação, o time de TI cresce pra O time caramba. de TI cresce. Tá certo. Então vamos lá. Sérgio, mais do que tecnologia, AI é uma mudança cultural interna e externa. Você vive bem isso. Como é que é vender isso internamente? Porque a gente sabe que todo mundo quer IA, mas fazer internamente é mais difícil. Boa tarde para todos. Obrigado, Cris. A mudança cultural, o que é a cultura de uma organização, né? É um conjunto de crenças, né? O que é uma crença? É uma estrutura neural que a pessoa tem no cérebro e que acredita naquilo. Todos nós vivemos nossa ilusão, que é o que a gente acredita, né? Nós temos um modelo mental, que é um modelo de, sei lá, 200 anos, 300 anos, que é o modelo industrial. A maioria das pessoas que estão aqui tem a cabeça industrial. O que é isso? É uma visão fechada do produto. Nós somos soluções através de um problema, né? O produto é o centro da nossa atenção. E como é que você mede o produto? Pelo tempo. Então, se você olhar uma fila, né? A fila é a constatação da incapacidade da produção do produto em detrimento do tempo do usuário, né? Então, a gente cria fila, a gente cria data lake, a gente cria um monte de circunstâncias que são industriais. O relógio de ponto, né? O ponto de uma pessoa é uma coisa industrial. Você media o trabalho da pessoa pelo tempo dela, né? A segunda característica do mundo industrial é o processo, né? Existem várias pessoas aqui, não, o processo está ruim, por isso que está ruim, né? O time de futebol tem um técnico ruim. Você bota o Messi, você bota qualquer técnico e funciona. Agora, se você botar o time do Olaria, você bota o melhor técnico do mundo, não funciona. Então, o processo não é o centro das atenções. É necessário, mas não é o centro. Outra coisa é a regra, né? Você passa a acreditar que tem que ter regra, né? Estava até comentando o Moisés, desceu lá com o tablet dele, né? Tinha 10 regras, ninguém respeita aquelas regras. Então, não matarás, é o que mais nego faz, né? Não desejar a mulher do próximo, né? Só se o próximo estiver próximo. Mas as regras são assim, uma coqueluche do mercado, né? E a terceira é o padrão. As pessoas acreditam que se você padronizar os objetos, você vai ter um bom produto. Não é verdade, né? Então, essas três coisas. E o último, que eu acho que é mais importante de todas, é aceitar o erro, né? O TQM, toda essa tecnologia de não ter erro, é uma ideia industrial. A IA generativa dá erro, alucina. É isso que eu quero exatamente que alucine, eu não quero que ele acerte todas. Ele tem que alucinar, porque ele está alucinando. O Darwin, né? O Darwin nos mostra que você só evolui se você errar. Se a natureza não tivesse criado a mutação, nós não estaríamos sentados aqui hoje. Toda a reprodução de todos os seres vivos, ela reproduz com erro. O Covid acabou porque reproduziu, foi reproduzido errado, sumiu. Os Covid mal mataram gente, morreu junto. Agora sobrou o Covid que mutou, né? Mutou e graças a Deus nós estamos aqui. Então, essas são os principais características do mundo industrial. Agora, como é que você muda a crença, né? Eu dou um exemplo claro, né? Se eu sugerir para vocês mudarem de time de futebol hoje, pensa aí, conversa com o cara do ao lado. Vamos mudar de time, vamos torcer para um outro time de futebol. Eu duvido que no final desse evento alguém tenha que trocar de time. Porque uma das crenças mais fortes que nós temos é o time de futebol. Você adquire aos 8 anos de idade, depois nunca mais muda, né? E todas as outras crenças são assim. Então, tirar de uma indústria, de uma empresa, o conceito industrial para mudar é uma tarefa inglória, tá? Obrigado, Cris. E a IA muda muito, né? A gente ouvindo vocês falarem aqui, parece que a IA já entrou em todos os lugares, está se alargando. Mas o Alexandre aqui costuma dizer que existe um potencial inexplorado da IA. Qual é esse potencial inexplorado e como é que a gente faz para destravar ele, Alexandre? Pois é, tem muito a ver com o que o Sérgio estava trazendo aqui, né? A gente está vivendo num momento da humanidade
que nós temos muita tecnologia pronta, que fazem coisas incríveis, né? Então a questão deixou de ser tecnológica, a questão do o que se pode fazer com a tecnologia. A questão caiu no nosso colo, de novo. Para quê? Mas o que eu quero fazer com a tecnologia? O que vale a pena, o que realmente traz valor? E isso não é qualquer coisa, né? E é um momento que vai exigir, um pouco que o Sérgio estava... Eu gosto muito da provocação do Sérgio, porque nós estamos falando de um momento que vai exigir uma mudança do pensamento do profissional. De vocês estão aqui, né? Nós estamos falando com a liderança, com a alta liderança do setor financeiro. Quem vem no Febrabantec são pessoas que estão lá olhando para o futuro. E é dessas pessoas que nós esperamos a capacidade de olhar para esse portfólio tecnológico que tem, que é cada vez maior, cada vez mais performático, cada vez que consegue entregar mais valor e saber utilizá-lo. Porque existe uma discussão aí de, primeiro, acreditar que aquilo tem valor, né? Aí depois que eu acredito, né, começo a ver a perspectiva de melhor, eu como profissional, eu como empresa, eu como cliente vejo que tem valor isso, o próximo passo é eu começar a ter o hábito de usar isso. Né? Falar, eu vou começar a trazer isso na minha realidade, no meu dia a dia. E por fim, eu acho que a competência mais necessária hoje é a competência da inovação, né? Da capacidade de olhar um repertório, né? Essas tecnologias que... Esse é o primeiro problema da competência da inovação hoje, as pessoas não entendem o repertório, não sabem o que dá para fazer com essa tecnologia, para que usar, que tecnologia para fazer, qual solução, e depois fala, olha, como eu junto todo esse repertório para desenhar, para pensar, para desenvolver algo que tem valor, que tem uma unicidade, que o meu cliente vai olhar e falar, nossa, cara, essa experiência é o que eu gostaria, que do ponto de vista do bottom line na minha empresa, olha, eu consegui reduzir custo, porque eu reduzir velocidade, aumentei velocidade, produtividade, uma série de coisas. Então, para mim, na minha leitura, o que está travando esse potencial somos nós, humanos, que estamos sendo debruçados com novas ferramentas e ainda não sabemos usá-las. Você falou tudo. A gente costuma falar muito lá na The Shift que o grande problema da IA generativa é o repertório, né? Por isso, inclusive, pessoas de cabelo branco estão se dando melhor com a IA generativa, comprovado por pesquisas. Aí eu jogo para você, Thiago. Como as lideranças empresariais podem se preparar para lidar com um mundo AI first, tanto do ponto de vista da governança interna, que a gente falou muito aqui, né, como do uso estratégico dos dados para o negócio? Bom, Cris, eu não tenho cabelo branco ainda, mas estou no caminho aqui, vou seguir, né? Eu acho primeiro o passo de cultura que a gente comentou aqui, quando a gente fala justamente de uma jornada de AI, o passo de cultura ele é muito importante para quebrar o paradigma do que é possível e do que efetivamente não é possível. E o que a gente tem observado nesses últimos casos, aplicações que a gente viu nesses últimos 10 anos de IA, é que tem muita coisa que a gente tem que preparar para chegar dentro da IA. Então não é simplesmente só entrar, rodar a IA generativa e sair utilizando. A plataforma de dados é extremamente importante, o como você prepara ele, o que você utiliza, essa jornada ela é tão necessária quanto o que você vai utilizar na ponta da IA. Então recentemente a gente também fez fundamento, fala-se muito de LLM, de uso, bilhões, trilhões de token. A grande realidade é que o que a gente tem hoje no mercado dos LLMs conhecidos aí, é que quase toda a internet já estão contidos nos LLMs. Só que quando a gente olha os dados empresariais, os nossos todos aqui, somente 1% está contido no LLM. Então a gente tem os LLMs respondendo tudo e mais um pouco, só que efetivamente quando você pega os dados empresariais de todo mundo que está aqui, ele está usando num pequeno fragmento. Então o grande mindset nosso é como a gente leva a IA, não para o uso tradicional, não para o uso convencional, é como que eu levo a IA para negócio. Como é que eu levo a IA para dentro do que é importante do banco, do BTG, do Bradesco, de todos os outros bancos. E aqui tem um pouco de quebra de paradigma, porque é usar na produção. É falar um pouco do que o Sérgio comentou, ele vai alucinar, ele vai ter um viés. Como eu vou tratar tudo isso? Né? Então eu acho que quando a gente olha esse potencial da IA, tem duas tarefas que a gente tem que fazer que antecede a IA. A primeira é a jornada de dados. Passamos 20 anos falando que dados era o novo petróleo. Legal, chegou a hora então da gente começar a extrair isso, preparar os dados, ter certeza de quais são e aí então colocar em esteira de uso efetivamente da IA. Após disso funcionar, precisamos colocar a IA literalmente em produção.
E para que isso não alucine, não tenha nenhum problema, e a gente consiga controlar uma plataforma de governança e gestão, principalmente no que nos espera à frente de legislação, de lei, de tendência de mercado, é extremamente necessário. Então você tem o prepare feito, estruturado, com uma jornada criada, executo a IA, e o que vem depois dela eu consigo controlar facilmente, né? Dentro lá da IBM a gente tem hoje no Brasil mais de 400 casos de uso, que já são de 10 anos para cá, onde nitidamente a gente percebe essa mescla entre clientes que utilizam a IA de maneira mais tradicional, conversacional, e uma ponta criando a IA generativa. A nossa aposta é que nitidamente esse mundo híbrido da IA, entre o conversacional e a IA generativa, é onde vai ter um merge e é onde a gente vai conseguir literalmente atender o mercado de ponta a ponta, né? E aí, múltiplos casos de uso, diversas indústrias, é o que a gente vê como tendência futura. Eu diria que tem um outro merge importante aí também, que é a IA preditiva com a IA generativa, né? Vai chegar uma hora que essas duas IAs vão ter que se falar, e a preditiva os bancos já estão usando bastante. Aí eu queria jogar para os dois dos bancos, Sérgio e Davi, porque a gente segue muito ouvindo que o caminho de uso da IA nos bancos ainda é muito longo, né? Então, onde estão os maiores desafios? Ferramentas, gente? Vou continuar com você, Davi, que já falou de gente aqui, depois eu jogo para o Sérgio. Tá bom. Então, bom, o que eu acho aqui sobre essa questão? Acho que o AI tem um caminho longo para todo mundo, né? Acho que não só para os bancos. Acho que, como a gente falou aqui, né, é um assunto que vem crescendo há muito tempo, já é um assunto tem sido pesquisado há décadas, né? E o que eu acho importante aqui do BTG, eu acho que é um pouco o que o Thiago estava falando, acho que a questão toda tem essa questão, principalmente, dos dados que você tem. Então, não é só AI. Então, a gente tem no BTG, a gente tem um time de AI dedicado para isso, mas a gente tem também um time de dados dedicado para toda a questão de governança de dados, qualidade de dados, gestão dos dados, segurança dos dados. Então, todo esse time, que às vezes, talvez até pareça menos, né, quando a gente, porque o cliente, o usuário, ele sempre olha muito a ponta final, né, mas esse time é fundamental para que a AI possa funcionar de maneira adequada e para que a AI possa dar o resultado que a gente precisa. E aí, como a gente é um banco, né, como a Caixa também, que o Sérgio vai falar, a gente tem uma questão muito séria, uma preocupação muito grande com a segurança dos dados dos nossos clientes. Então, tudo isso envolve bastante teste. Então, tanto a IBM, quanto a Microsoft, a AWS, o Google, eles têm trabalhado bastante com a gente em trazer plataformas que ajudem a gente, tanto automatizar o máximo possível os testes, inclusive usando AI para testar a própria AI, mas também para garantir uma governança e uma segurança daquelas informações que a gente tem. E a gente está bastante empolgado com os resultados, e eu acho que tem muito mais pela frente aí. Sérgio, o Davi falou umas coisas bem bacanas aí, porque a gente sabe que uma das questões mais importantes é justamente lidar com a governança do dado, né? E lidar com essa segurança interna. Você tem uns casos de uso bem legais lá na Caixa para contar para a gente, né? Os desafios, né? Eu já falei no primeiro, que é pessoas, né? Que é o mais difícil, porque pessoas têm vontade, né? Não dá para você controlar, eu fiz 25 turmas de treinamento de IA na Caixa, dá quase 900 pessoas treinando IA, mas o dado, segundo o Thiago também, é a mais importante, né? Se você não quebrar o paradigma de que o dado é passivo de mudança do online para um data lake, para um data qualquer coisa, a IA não vai funcionar. Não adianta eu saber que você tinha uma vontade ontem de manhã, porque a tua vontade hoje é outra, né? Então, esse negócio de usar dados passados, né? Ele serve para uma regressão que também tem que ter uma crença, né? Mas o dado online, isso é onde você está fazendo o que você está querendo agora, no momento, né? Então, esse paradigma é fundamental. E as pessoas não gostam, elas ficam nervosas. Como você vai usar o dado do operacional para fazer analítica? Você vai varrer uma tabela. Olha, meu amigo, o gestor de negócio, ele varre a tabela através de scrapping das telas web, ou então fazendo macros de qualquer coisa. Ele vai querer o dado atual, ele não vai querer dado de ontem, de anteontem, de 6 meses atrás, né? Então, ou de uma maneira ou de outra, ele vai acessar o dado online, né? Então, não tem essa. E eu acho que o terceiro ponto fundamental é uma coisa interessante, que é o seguinte: a IA tem um monopólio
da TI e das empresas, né? A TI, né? E o negócio é o centro da IA, não é na TI. A IA não vai acontecer na TI. A TI não tem o expertise para tocar IA. Então, meu entender é o seguinte, a IA vai acontecer dentro da Shadow IT. Ela vai acontecer lá no negócio, a TI vai ser um fiel depositário dos dados corporativos. A IA tem que ser migrada para dentro do negócio. As equipes de negócio vão ter que tocar IA. Eu tenho ensinado Python para o pessoal de negócio, é um sucesso. Porque Python é uma bobagem, você faz uma rede neural, são 4 linhas de Python. Qualquer um faz isso. É mais fácil do que Excel. Então, eu acho que o ponto fundamental hoje, que é o desafio, né, é convencer a TI de que ela não tem mais o monopólio. Ela perdeu. Né? Isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles podem bater pezinho, fazer beicinho, o que eles quiserem. Vai para lá, vai para o negócio, que o negócio entende e não precisa deles mais. Então, eles estão nervosos, porque não precisa mais deles. Tá? Então, sorry. Ó, eu estou controlando o tempo aqui, a gente está com o tempo, eu vou fazer uma rodada de pergunta para vocês. Surpresa? Eu quero que vocês sejam bem francos, né? Vamos lá. Porque o que você falou aí me chamou muita atenção. A gente acabou de escrever uma matéria falando exatamente sobre isso. De como a TI e o negócio têm que andar juntos. O cientista de dados, ele precisa ter as métricas de negócio como as métricas mais importantes, não só aquelas métricas que são as métricas do próprio modelo. Quão difícil é levar esse tipo de cultura para dentro da empresa? Hoje vou continuar com você e vou trazendo para cá. Ó, a minha experiência é muito rica, tá? Eu tive uma fase e voltei para a TI, graças a Adriana e o Rodrigo, me trouxeram de volta. E a minha experiência é muito rica com a área de negócio, né? Eu tenho dado cursos intensos, é uma experiência muito cansativa, mas é prazerosa. O negócio aprende IA. É minha experiência própria. Eu estou desde agosto. O resultado é fantástico. Então, eu tenho tido grandes alegrias com o pessoal. Meu time aqui fica cheio de chamadas, porque eles estão executando. Eles não precisam mais da TI. Eles baixam os dados, fazem as redes neurais, os SVMs, eles adoram aquele negócio. E tem resultado, entendeu? Então, a TI fica nervosa, porque a TI, para você fazer qualquer coisa, para dar um bom dia na TI, leva uns 6 meses. Bom dia. 6 meses para você fazer qualquer coisa na TI. Por quê? Tem que ter o histórico de usuário, tem que ter não sei o quê, tem que papapá, e tem a compliance, tem o não sei o quê. E, cara, aquilo não precisa mais daquilo. Eu fui fazer o FCVS, o presidente falou hoje. Eu sentei na reunião e falei assim, eu quero algo em produção daqui a 15 dias. Você tinha que ver como é que os caras ficaram. Como 15 dias? 15 dias eu quero em produção. E não tem história de usuário, não vai ter tester, não vai ter DB, não vai ter nada. Eu quero código em produção em 15 dias. Eu não quero documentação nenhuma, nem a arquitetura principal. Eu quero código em produção. Você tinha que ver como é que os caras ficaram nervosos. Como? Em produção, 15 dias. E botaram em 15 dias. E estava fracionando em 15 dias. Errado, mas estava funcionando. E tome teste, e em produção, cara. Em produção, e funcionou. Aí fica o presidente que todo feliz que está funcionando. Mas como é que foi? Atropelei aquelas regras todas da TI, aquele monte de baboseiro que foi criado nos últimos 50 anos. Você vê o Agile, agora vocês estão rindo, mas o Agile, o que os caras fizeram com o Agile? Industrializaram o Agile. Como é que é aquela reunião? A daily tem que ter 15 minutos. Se tiver 16, corta. Não, tem que ser 15. Tem que ter o Scrum Master, que é o inútil. O Scrum Master é o inútil. Vamos lá, Sérgio. Ó, Tiago, vou pular você, vou passar para o Davi direto, porque o Davi pega o gancho, depois eu passo para vocês dois. Boa, obrigado. Bom, lá no BTG a gente tem a sorte de ter uma TI um pouco diferente do que o Sérgio descreveu. Lá a gente acredita bastante na integração da TI com o business, né? Então lá, nossos times de tecnologia, eles têm um conhecimento mais profundo do negócio, a gente não tem essas documentações, essa burocracia que você descreveu, né? E eu acho que, de fato, funciona muito melhor assim, né? Sem toda essa parafernália, né, que você descreveu. Mas lá no BTG a gente acredita muito que a área de tecnologia tem um conhecimento bastante importante também, e não só tecnológico, como tem conhecimento do business também, mas de estatística também, né? Então, acho que essa combinação que a gente tem do conhecimento profundo da área de negócios, né, da própria área de negócios, da própria área de tecnologia, que é próxima da área de negócios lá no BTG,
em conjunto com todas as ferramentas e a facilidade que o profissional de tecnologia tem de lidar com ferramentas novas, de lidar com, como o Alexandre falou, né? Tem uma série de ferramentas e você tem que saber o que tem que usar, como usar, para onde usar. Então, assim, nem sempre o cara do business vai ser o cara que vai tomar a melhor decisão, né, nesse aspecto. Então, para a gente que tem uma tecnologia bem próxima do business, faz muito sentido esse trabalho em conjunto e para a gente tem funcionado muito bem. E, de fato, assim, envolver o business no trabalho de tecnologia tem um resultado muito positivo e no BTG a gente está vendo bastante resultado com isso. A gente isso já vem de bastante tempo no banco, né, faz parte da nossa cultura. Mas cada vez mais, com o advento da AI, isso tem sido fundamental para a gente alcançar os resultados que a gente está alcançando. Alexandre. Olha, eu acho esse ponto extremamente relevante, porque nós estamos falando de uma tecnologia hoje que, assim, seria exagerado demais falar que essa é uma tecnologia que precisa ficar dentro da TI ou deve ficar dentro da TI. Na verdade, é a mesma coisa falar, ó, o seu departamento usa computadores, usa internet, pensa negócios a partir do uso da internet. Isso é óbvio hoje, porque nós já vivemos essa chavinha lá atrás e hoje já está aculturado esse tipo de pensamento. Mas para a IA ainda está diferente, porque a IA é uma ferramenta que é uma ferramenta disruptiva em termos de performance, do que ela pode fazer. E aí, não, nesse caso, a dor, eu concordo nesse ponto com o Sérgio, que a dor, as oportunidades, quem tem melhor sensibilidade é a ponta, é o negócio. O negócio sabe, aqui se eu usar uma ferramenta que me faz isso, cara, eu tenho vantagem para o meu cliente. Só que de contrapartida, a TI tem, ela tem que fazer a parte do seu guardião do compliance, do risco. Então, eu não acho que... eu gosto muito quando o Davi coloca essa questão de negócios com tecnologia, com papéis diferentes. Quem pensa IA? Né? IA é estratégico. Quem não percebeu ainda isso, acho que não está conectado com o tempo que nós estamos vivendo. IA não pode ficar confinado à TI, mas TI é uma parte importante de estratégia de IA de qualquer empresa, porque é elas que garantem o compliance, a segurança, a boa aplicação e a otimização dos recursos. Porque no final das contas, se todo mundo já entendeu, quando todo mundo entender que é estratégico, quem vai ganhar é aquele que tiver o melhor algoritmo, a melhor solução, a solução mais performática, porque é uma competição com outras ferramentas. Só que nós estamos ainda no começo, então a gente está diferenciando os players de aquele que sabe usar e aquele que ainda está no começo da jornada. Mas com a evolução desse momento que nós estamos vivendo, nós vamos estar com players, todos eles, muito competentes de usar IA. E aí, a diferença de ter uma TI parceira do negócio, que o Davi estava trazendo aqui, para mim vai ser fundamental. E essa competência de conversar, o tech conversar com o business, e o business conversar com o tech, é uma das competências que, na minha leitura, é muito importante. Eu vejo pouca gente no negócio preocupado em entender jargão, entender como eu converso com o cara de TI para trazer o melhor para a minha área, para o meu cliente, para a minha operação. Isso ainda é uma competência que eu sinto muita falta. E eu fico feliz quando tem na Febrabantec um dos temas mais importantes, assim, é o tema de IA, novos modelos de negócio, novos pensamentos estratégicos, que é isso que o momento está exigindo. Não é uma tecnologia, se for ver o portfólio da IBM ou das grandes Big Techs, cara, eles têm muita tecnologia muito bacana. Só que aí, quem vai resolver o problema de negócio da sua empresa? Aí você, o seu pessoal, tem que trazer, falar onde eu posso aplicar essa tecnologia, para quê? Para onde tem valor. Perfeito. Aí, Thiago, falamos aqui de Shadow IT, todo mundo tem a cartilha de Shadow IT na cabeça. Só que a Shadow AI já está aí. E a IA generativa abriu as portas, né? Todo mundo usa dentro da empresa. Como é que a gente tem alguma tecnologia que ajude a botar ordem na casa? Eu acho, Cris, primeiro voltar só um pedacinho do tema, o tema é gostoso de discutir. O que a gente tem de experiência na IBM nesses últimos anos, principalmente em desenvolvimento de projeto, né, com MVPs e criação. O ano passado na IBM a gente fez, na América Latina, próximos de 1000 MVPs com IA. E aí você pode pegar automação, mais IA generativa, IA tradicional, mas tem um ponto em comum em todas elas, é que o alinhamento entre a TI e o negócio, se não tivesse casada, o caso de uso ele é feito e ele é literalmente descartado.
Então, a gente percebeu que quanto mais o alinhamento entre negócio e TI está feito, e que aquele projeto, aquele AI que está sendo desenvolvido, ele faz parte do core da empresa, do coração, a tendência de uso, de aplicação e de fortaleza de uso é muito maior. Então, claramente, quando a gente leva a AI não como um opcional, só para ter o carimbo lá do board e falar, olha, presidente, estou com a AI habilitada, quando você leva para um processo que é uma especialização, que é uma hiperpersonalização de um usuário, um cliente, alguma coisa, é onde a AI entra literalmente no que a gente chama do nosso dia a dia. Então, eu começo a praticar a AI não como um opcional, eu começo a trabalhar com a AI como parte produtiva. E aí o Shadow AI, ele acontece em inúmeros casos, porque vai nascer projeto em negócio, vai nascer projeto em marketing, em RH, em TI, em vários outros. Como nasceu na Caixa. Como nasceu na Caixa, em vários locais. E o que eu acho que a gente tem que tirar de aprendizado de tudo isso é qual a maturidade e aonde a gente entende o que é agregar, o que é trazer como informação e aonde a gente precisa literalmente definir guarda-reio. Porque, de novo, quando a gente olha uma AI que ela vai ter uma alucinação, ela vai ter um viés, ela vai ter um drift, o padrão de governança, de orquestração, ele pertence à TI. A TI tem que estar atenta literalmente onde a gente vai ter o desvio para poder ter certeza que não vai ter uma exposição de regulamentação, de reputação e etc e tal. Então, o que eu vejo na prática é que a gente tem muito a aprender. Aonde a gente está hoje com o AI, a gente está num ciclo já de aprendeu, consumiu, utilizou, estamos num ciclo de maturidade onde a gente consegue tropicalizar e começar a consumir caso de uso. Só que literalmente a gente precisa aprender para conseguir tirar uma conclusão única do que a gente vai utilizar como AI. Perfeito. Eu acho que o Sérgio tem um ponto muito interessante que é, não, como era na Shadow IT, não dá para a TI ser amarra. A TI tem que estar junto. Âncora. Não dá. Já não dá mais, porque a TI também vai ter que pensar cada vez mais como negócio. Eu falo isso há 10 anos, gente, pelo amor de Deus. E eu continuo falando. E agora com a IA ficou mais importante ainda. Bom, eu quero fazer uma outra rodada com vocês, porque pegando o gancho do aprender, né, a gente falou muito de cultura, mas a gente também tem uma questão que o Sérgio falou muito bem, eu ensinei para o pessoal de negócio a IA, né? Como é que a gente forma mão de obra para trabalhar com IA? Porque a gente sabe que muda todo o mindset, de verdade, né? Você precisa pensar de uma forma diferente. Então, Thiago, como começa essa história? Vamos lá, bom, eu vou colocar o meu ponto de professor de pós-MBA aqui justamente na linha de IA. Acho que o primeiro ponto é que a gente olha para a IA hoje praticada e a gente acha que tudo que está para trás a gente pode ignorar. Acho que o primeiro ponto é a gente voltar e entender o que é a IA, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning, o que é rede neural, toda essa estrutura para a gente conseguir literalmente tirar um valor e aí entender o quanto a gente pode criar, usar e aterrissar em caso de uso em cima de AI. Quando a gente olha o mercado, né, a IA como entrou literalmente na nossa casa aqui pela porta da frente, a gente precisa ter ela como um braço direito. Lá na IBM a gente tem um programa que chama Skill Build, que justamente prepara e cria essa jornada. Então, onde a gente falou de dados, a gente falou de AI, falou de preparação, estrutura, como eu transformo isso em caso de uso, como eu governo, isso é basicamente uma jornada que tem que ser criada. E isso não é um trabalho de um dia, né? Eu costumo falar que esforço, tempo e dinheiro é casado. E se você tiver pouco esforço, não vai ter dinheiro, e aí é um tripé que se você tirar um, ele literalmente cai. E a parte educacional é isso. Você tem que fazer dia a dia, fomento a fomento, praticar, olhar caso de uso, trazer as pessoas juntos, ter muito acerto e erro, porque aí é onde você vai conseguir aprender e evoluir. E eu acho que é dessa forma que a gente tira valor útil e prático da AI. Maravilha. Davi? Cris, eu acho que o treinamento é bastante importante, né? Uma coisa que a gente tem feito no BTG é incentivar o time a trazer ideias de aplicação de AI envolvendo não só o time de AI, o time de data, mas o time todo de tecnologia e o time de business também. Então no ano passado a gente fez um hackathon interno ali, um mini hackathon. E acho que o resultado foi muito interessante, que a gente faz uma rodada, todos devem fazer, né? Todos os bancos devem fazer, com os fornecedores, né, com os nossos parceiros, na IBM, AWS, para eles mostrarem um pouco dos cases que estão acontecendo em outros lugares, em outros países, né? E foi muito legal que quando a gente fez isso com os nossos parceiros, todos os cases que interessavam para a gente já tinha começado, e muitos deles surgiram no hackathon que a gente fez dentro do banco. Então, acho que essa iniciativa que
eu acho que o BTG é um ambiente muito propício para isso ali, faz parte muito da cultura do banco. Mas essa iniciativa de você fomentar que a gente tem hoje cerca de 3 mil funcionários de tecnologia. Você tem 3 mil pessoas extremamente qualificadas, na maioria com conhecimento, né, de engenharia, de matemática, estatística, que podem trazer diversas ideias, e essa aproximação que tem no banco do time de tecnologia com as áreas de negócio traz para a gente um potencial de exploração ali fantástico, né? Então a gente tem promovido agora, a gente está fazendo mais um hackathon interno, mais voltado para a gestão de carteira, gestão de portfólio e finanças. Então vai sair mais uma rodada de uma série de aplicações. Então a gente tem acho que a gente tem que incentivar dentro das empresas, as empresas têm que incentivar tanto o time de tecnologia quanto os times de negócio, mas a experimentar, a testar. Eu acho que AI precisa muito de você entender na prática as coisas. Você precisa explorar os modelos. Os modelos são simples de usar, como até o Sérgio falou, que ele ensinou a usar alguns modelos ali, 4 linhas de código em Python. E acho que muitos modelos são simples de usar, mas você tem que entender um pouco qual que é o contexto adequado, que tipo de dados você precisa. Como eu falei, né, a qualidade de dados que você está usando para aquele modelo precisa ser adequada, você precisa ter uma governança daqueles dados. Se aqueles dados ficarem sujos, sua AI vai fazer besteira, né, vai tomar decisões erradas. Então, assim, eu acho que o grande ponto que a gente está investindo bastante é treinamento, explorando ideias do próprio de dentro do banco, parcerias que a gente tem com a IBM, com outros vendors. Então, assim, eu acho que o AI tem muito para a gente fazer ainda, e eu acho que está só começando mesmo, né? Como o Alexandre falou, acho que a área de business está cada vez mais interessada. Você até comentou, né, que a área de business precisa também querer saber, precisa querer falar tecnologia. E eu acho que no banco a gente tem essa vantagem também. As nossas áreas de business sempre foram muito educadas a querer falar tecnologia, porque a gente não tem um intermediário lá entre tecnologia e business. Então, um tem que saber falar a linguagem do outro para o negócio funcionar. Então, acho que a gente está num momento muito propício ali. Eu acho que esse é o caminho que todo mundo tem que seguir ali, de integrar cada vez mais as áreas de negócio com tecnologia. Acho que vai explorar mais o potencial de AI daqui para frente. Perfeito. Alexandre? Pois é. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, se for pensar um pouco a nossa transição para o mundo da computação, né? Nós fomos exigidos novas competências, né? Eu lembro que eu aprendi a datilografar lá, a teclar lá, né? O teclado do computador. Nós aprendemos a usar as ferramentas do Office, né? Quem não usou os grandes ERPs, né? Nós tivemos esse processo de adequação que, para a época, foi tínhamos mais tempo. Agora, a dinâmica do mercado exige mudança. Mas eu vejo muitas novas competências, quem teve mais tempo para atuar, hoje sendo necessárias, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, né, uma das coisas que eu acho vital para qualquer usuário hoje, qualquer funcionário, qualquer trabalhador hoje, é ser fluente em usar essas ferramentas. A gente vê algumas ferramentas já desses copilotos, né, que você vai lá e uma camada em cima da sua ferramenta para... Isso é uma coisa que eu diria que começa a ser mandatória daqui para frente, porque eu preciso usar IA para dar uma turbinada na minha performance. Então, esse tipo de novo pensamento é algo que vai ser necessário. Outras coisas, tipo o C-Level, a liderança, algo que ele vai ter que começar a trazer como uma competência relevante é como eu alinho não só as pessoas da minha organização, mas os sistemas da minha organização. Se eu tenho sistemas que automatizam tomadas de decisão, como que eu garanto que esses sistemas estão conversando entre eles para chegar numa governança desejada? Porque imagine se cada um começa a falar, meu vai decidir mais para a direita, outro mais para a esquerda, como que eu consigo entregar algo com um olhar corporativo? Então, todas essas nuances, né, de novas competências, elas estão sendo apresentadas. A gente não sabe exatamente coisas que nós vamos ter que usar com certeza no trabalho, mas para mim começa a ficar claro cada vez mais que há novas competências que o setor financeiro, né, e qualquer outro setor, nós como profissionais, vamos ter que adquirir. A questão de saber comunicar, a questão de pensar negócio com essas ferramentas, a questão de alinhar, pensar estrategicamente como eu faço a ruptura do modelo que foi pensado em processos que tinham que ser padrões por eficiência, processos que tinham uma outra preocupação. Agora, cara, se você quiser fazer um processo para cada cliente,
Você tem tecnologia para isso. Mas por que você não faz? Porque a mentalidade, ela está barrando a gente poder pensar isso como uma possibilidade. Então, eu vou precisar fazer um upload do software, né, Cris? Eu vou ter que pensar diferente, porque essas ferramentas permitem coisas diferentes. Não é instalar, né? Quando veio o motor elétrico, né? As pessoas colocavam ele no lugar onde tinha capacidade de colocar máquinas a vapor. Porque não entendeu que a eletricidade podia se conectar. Esse pensamento, falou, mas a ferramenta é nova, é uma outra possibilidade, eu tenho que pensar diferente e fazer diferente. As empresas, né, e os profissionais que começarem a enxergar melhor o potencial dessas ferramentas e trazerem esse novo modelo de negócio aí para o trabalho, eu acho que eles vão estar numa vantagem incrível, né, de lançar primeiro algo e colher os frutos desse pioneirismo. Perfeito. Sérgio, deixa você para o final de propósito. Você começou falando lá do modelo fordista, lá atrás. Agora, esse modelo mudou totalmente. A gente está falando de uma disciplina que é extremamente multidisciplinar e que a gente tem que somar conhecimentos. Tá, deixa eu dar um depoimento. Eu sou professor da UFRJ, da engenharia, há 44 anos, né? Então, eu tenho uma experiência histórica da parte de ensino. Eu dou aula de inteligência artificial e banco de dados desde 96. O que eu tenho visto ultimamente, tá? Nós temos um ópio que está na população. Esse ópio se chama redes sociais. Nós temos o hábito de pegar o celular em qualquer momento do dia, ou em qualquer momento. Eu estou olhando para vocês aqui, metade de vocês abriram o celular e ficaram no WhatsApp, ou no Facebook, ou qualquer que seja. Vocês não conseguiram se concentrar meia hora, uma hora, para prestar atenção em alguma coisa. Meus alunos são iguaizinhos. Eles não conseguem. O problema do Facebook é porque ele dá dopamina instantânea. Você pega aquele negócio, dá dopamina, aí você fica feliz. Aí você tira. Aí o teu nível de dopamina cai. O que acontece? Cocaína, WhatsApp. Aí o dopamina, pá. Aí você vai, dopamina de novo. A população está fazendo coisas improdutivas e não se constrói um país com pessoas improdutivas. A atividade Facebook, Instagram, etc., é uma atividade totalmente improdutiva, totalmente. Ele dá dopamina no teu cérebro, mas do ponto de vista de construção de redes neurais cerebrais humanas, ele não funciona, entendeu? Então, esse para mim é o grande desafio da educação e da mão de obra que está chegando. Eu sei que eu estou diretamente com a garotada de 20 anos de idade. Eles são extremamente viciados em Facebook, Instagram, qualquer que seja esses produtos. Eles não conseguem ficar 1h30 sem ligar a dopamina. Vocês que eu estou olhando aqui, aí vai o professor aqui, vocês aqui não ficaram, está no Facebook. Ele não está nem ouvindo o que eu estou falando, porque ele está no Facebook e ele está exatamente tomando a dosezinha de dopamina dele, que ele baixou a dopamina, tem que tomar dopamina rápida, e pá, Facebook. Aí tem um videozinho, uma bobagem, uma porcaria qualquer, que não serve para nada, e está lá ele, tá? Então, só uma crítica construtiva para todos. Experimentem ficar 1 hora sem abrir o celular. Eu duvido, tá? Bom, segundo, o meu amigo Alexandre falou bem, ele acabou matando a minha... Eu tive que enrolar vocês, porque ele falou tudo. Mas você não enrolou, não, porque tem uma outra ele falou questão tudo. aí. Quem está na dopamina Então, está olha sendo só, controlado pelo eu só queria fazer aqui algoritmo. um merchandising da Caixa Econômica. A Caixa Econômica está com um projeto de IA bem forte, tá? E ela está agora investindo em startups, tá? Se vocês tiverem uma ideia, ou tiverem conhecer alguém que tem uma ideia boa na área financeira, a Caixa está botando dinheiro pesado nisso, tá? Ela vai contratar startups que tenham ideias boas e dinheiro bom, tá? Então, se vocês conhecerem, tiverem alguma ideia, aí, os merchandising, tá? Não esqueçam de procurar a Caixa, está no site da Caixa. É só se inscrever, vai lá e espero encontrar vocês lá na Caixa e mudar o Brasil que a gente precisa, tá? Só um detalhezinho, eu só queria fazer um depoimento, tá? Eu estive em 2022 no ostracismo da Caixa, tá? No ostracismo, te jogo na agência bancária, tá? E eu fui atender a Favela da Maré, tá? Então eu atendia 150 pessoas por dia. Posso dizer para vocês, foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida.
foi muito dura, muito dura. Se atender aquele monte de morador de rua, muito favelado. 99% dos meus clientes eram favelados. A Caixa contribui enormemente para essa população de baixa renda. Eu tive o prazer de estar lá presente e ajudando esse pessoal com bobagem, mudar e-mail, umas besteiras, ganhar o Bolsa Família, pagar um auxílio. Digo o seguinte, é um grande orgulho para o Brasil ter uma Caixa Econômica, tá? É só um merchandising. Merchandising feito. Mas eu queria pegar o seu ponto de novo, porque, assim, a gente não percebe o quanto a gente usa de IA no nosso dia a dia hoje, né? Então, todas essas redes sociais usam muito IA, até para entreter a gente ficar ali na dopamina, como você falou. E uma das coisas que eu vivo dizendo para minhas sobrinhas, eu tenho sobrinhas que vão de 27 a 14 anos, é o seguinte: se você não entender como funciona, você não vai conseguir escapar da regra. Se você entender como funciona, você também vai conseguir fazer. É uma questão que eu levo desde a minha mãe. Minha mãe dizia o seguinte: uma vez eu disse para minha mãe, não, eu vou ganhar dinheiro, não precisa ter um empregado, eu mando fazer. Aí minha mãe dizia assim, até para mandar fazer tem que saber fazer. Então, assim, até para usar IA tem que saber usar, né? E quanto mais vocês usarem, acho que melhor vai ser para todo mundo. A gente está chegando aqui no final do painel. E eu queria fazer uma última rodada com todos vocês, pegando justamente essa questão de olhar para frente, né? Se eu perguntar para vocês qual é o futuro da IA, eu não quero que ninguém aqui tenha a bola de cristal, mas eu acho que todos vocês estão com a mão na massa e sabem exatamente para onde a gente está indo. Então, o que vem aí pela frente? Para onde a gente deveria estar olhando? Vou começar aqui com o Sérgio. Bom, eu vou ser bem rápido, mas eu vou dar uma explicação para vocês o que eu entendo que vai ser o futuro, né? Eu vou fazer um paralelo com os filmes, né? Quando eu era novo, tinha a TV aberta, né? Então ia passar um filme na Globo, lá na TV aberta, às 11 horas da noite. Meu pai me botava para dormir às 9, eu não via o filme. Aí depois veio a TV a cabo, né? Você tinha 5, 6 canais, filme o dia todo. O filme que você queria ver ia passar no sábado, às 2 da manhã. Então você também não ia assistir, né? Aí veio o Netflix, que fez o stream, né? Que você consegue assistir um filme, parar ele, ir ao banheiro e voltar. E você assiste na hora que você quiser. Nesse modelo, no modelo atual, a Netflix está tentando, dados os produtos dela, continua sendo industrial, dados os produtos que ela construiu, ela te entrega tentando descobrir qual é o produto que mais te agrada. De vez em quando ela acerta, de vez em quando ela erra, mas sempre cai no teu colo a escolha, né? Então esse é o modelo atual. Como é que vai ser no futuro? O futuro vai ser o seguinte, a IA vai gerar um filme para você. E aí, por isso que a personalização é diferente. O filme é só seu. A história, você sai com aquela sua paixão da tua vida. Você chega em casa, passa aquele filme romântico, bacana, bonito, na praia, aquele sol bonito, e aí um amigo teu te liga dizendo que aquele teu amor acabou de entrar no hotel com o teu melhor amigo. Aí o que acontece com o filme? Vira Hitchcock, psicose, uma faca, porque é isso que vai acontecer. Em tempo real, o filme vai se adaptar a você, e não ao contrário. Você não tem que aceitar os produtos da Netflix, você vai fazer um produto só para você. E para encerrar, eu vou fazer uma frase, tá? E essa frase eu falo para os meus alunos muito para eles entenderem o que é o mundo que está chegando. Sabedoria é intuir o desejo do cliente. Se ele chegar a te pedir, você chegou atrasado. Perfeito. Obrigado. Davi. Eu acho que isso que o Sérgio falou, acho que vai muito em linha do que está acontecendo já, eu acho que é o futuro, né? Essa super personalização das coisas, né? Então, como a gente estava falando até um pouco antes aqui, você customizar o que cada cliente precisa, o viés de cada cliente na hora de fazer um investimento, como cada cliente tem ou não aversão a determinado tipo de investimento, casar isso com o momento de mercado. Então, acho que tudo isso vai acontecer. Eu acho que não só também, fazendo um paralelo como o Sérgio falou, né? Não só o que você vai oferecer para o cliente, mas como também. Então, para você vai ser um filme, para o Thiago vai ser uma música, para mim vai ser um livro, para o Alexandre, sei lá, ele não quer ver nada. Então, o jeito que você vai se conectar com o seu cliente também vai mudar. E você tem que estar não só oferecendo as melhores
melhores produtos para ele, mas também da forma que ele quer que você ofereça. Então, às vezes ele quer uma ligação, às vezes ele vai querer por e-mail, às vezes ele quer um PDF, às vezes ele quer, entendeu? Que você invista para ele. Então, vai ser eu acho que tem muita coisa para a gente explorar. É difícil fazer futurologia, mas eu acho que cada vez mais vamos caminhar para essa super personalização, tanto do resto, mas principalmente aqui do que a gente está falando do setor bancário. A Netflix já está fazendo isso com capa, como ela expõe para você um determinado conteúdo, né? E a minha sobrinha fica muito chateada porque ela chega lá em casa e diz assim, mas não era assim que entrava na minha televisão. Ou na minha então tem que ser assim, né, Alexandre? Vamos lá. Pois é, eu acho que é difícil fazer uma previsão de futuro, mas eu vejo, né, primeiro que nós vamos passar por um período ainda de ter tecnologias chegando novas e a gente ainda está, o que eu faço com aquela antiga, agora vem uma nova, né, eu vejo ainda um movimento muito interessante de a gente trazer tecnologias, né, a própria IA vem evoluindo uma velocidade que nós, que queremos ser especialistas, se matamos atrás e falamos, mas isso é mais novo, isso aqui é coisa louca que eles estão trazendo. Então, há um momento onde a tecnologia está abundante, né? E isso é um ponto que, de certa maneira, traz uma ansiedade, um incômodo, porque falta agora um olhar mais inovador de quais problemas, quais propósitos que nós vamos dar para essa tecnologia. Isso é muito humano, né? E falando de coisas humanas, porque eu acho que esse é um ponto, né? Nós estamos vivendo uma época de propósitos. Nós precisamos de pessoas com propósito, de falar o que o meu cliente... Eu gostei da frase do Sérgio aí, eu preciso intuir o que o mundo vai precisar, né, do ponto de vista de tecnologia. E o segundo ponto, nós estamos sendo deparados com uma tecnologia que faz coisas hoje que antes só humanos faziam. E isso nos deixa um pouco acuados, porque a gente está num sentimento de reducionismo, de achar que ser humano é fazer o que a IA faz. Nós vamos também passar, acho que um momento muito importante, muito valioso, de a gente se ressignificar o que é o papel do humano nas organizações, que não é o papel da IA, né? Eu acho que a gente está reduzindo demais esse nosso papel e a gente tem um potencial de estar mais presente, de estar mais... Tem coisas que hoje a gente dá como granted, né, como garantido, mas na verdade aquilo não é tão simples e aquilo tem muito valor em algumas situações. E a gente tem que resgatar isso, a gente separar o que é ser humano e o que vai ser para a tecnologia. Eu vejo essas duas questões, né, de a gente estar preparado para algo que a gente nem imagina que vai ser inventado e dar propósito para isso e trazer a humanidade de volta. Perfeito. Tiago, Eu. você abriu, você fecha. Vamos lá. Obrigado, Cris. Não, primeiro agradecer a oportunidade, o painel com vocês, super gratificante estar aqui. Eu vou na linha da tecnologia, tá? Eu acho que a gente falou bastante de cultura, de pessoas. O que eu vejo aqui em linha de tecnologia, aproveitando o tema daqui de remodelar modelos de negócio com AI. Acho que o primeiro passo para a gente sair com tudo daqui é olhar os processos internos e observar onde a gente consegue atribuir a AI e principalmente no core, no coração da empresa. Se for para fazer AI para ser opcional e colaborativo, repensa, porque você tem mais valor útil para tirar dali. Segundo passo, a gente vai observar uma tendência avassaladora de modelos, de LLMs, de uma série de coisas, e a percepção nossa, IBM, é que cada vez mais o trabalho conjunto, o trabalho colaborativo entre elas é da onde você vai tirar a melhor eficiência, o melhor custo-benefício, o melhor valor, e aí essa junção vai te trazer um valor agregado. Segundo ponto, não inicia-se um projeto em AI se os dados que a gente colocou não estiverem prontos, preparados, numa jornada com o dado prontinho, sintético, para poder ser utilizado em AI. Se fez essa jornada, vai ter que retomar em algum momento. E o terceiro ponto, a tendência da AI cada vez mais é permear toda e qualquer indústria, todo e qualquer local que a gente tiver, e lá na ponta a gente vai precisar, assim como a gente fez com os dados com LGPD, executar o mesmo com o AI. E não é para ser chato e tendencioso, mas é para ser literal do que a gente pode extrair de valor aonde a IA agrega e aonde o ser humano não chega. E é isso. Obrigado. É isso aí. Olha, eu quero agradecer muito a vocês foram super disciplinados, me botaram um medo danado lá de que vocês não iam conseguir falar no tempo. Acho que a gente falou super bem. Tinha muito mais coisa para falar, gente. IA
é uma matéria vasta, a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando. Acho que a gente deixou algumas coisas de fora que são muito importantes, como, por exemplo, a gente só tangenciou a questão de uso do dado da própria empresa. Então, assim, a gente está muito focado em usar os modelos que já estão aí prontos, quando a gente devia estar olhando para dentro de casa e criando os próprios modelos a partir dos nossos problemas de negócio. Então, cada um de vocês olhar para o problema de negócio que tem para resolver e ver se a IA é o caminho ou não, porque a gente também tem muita coisa que dá para ainda resolver com a análise avançada de dados. Então, assim, acho que tem um dever de casa muito grande para fazer. Mas eu queria agradecer muito a vocês por esse painel. Em nome da FEBRABAN, eu quero dizer que eu gostaria de estar aqui numa próxima com vocês também. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente, todo mundo que ouviu a gente em casa. Obrigado, gente. Obrigado.